Então vamos lá, vamos para a segunda aula de sistema de equações do primeiro grau e como prometido, eu vou mostrar a vocês como aplicar aquela ideia da primeira aula de resolução de equação do primeiro grau na resolução de sistema de equação do primeiro grau. Observa o seguinte, primeiro que é o sistema de equação do primeiro grau, né? A gente tem aí um sistema 2×2, né? A gente tem duas incógnitas, a gente tem aí o x e tem o y. E perceba que aí é formado de duas equações. A gente tem a primeira equação, que é x mais y igual a 4. Então, ó, essa é uma equação. Imagina o seguinte, tem dois números e que a soma desses dois números é 4. Não sei qual é, não sei quais são esses números. Pode ser 3 e 1, porque 3 mais 1 é 4. Pode ser 2 e 2, porque 2 mais 2 é 4. Então, com base nessa primeira equação, não dá para determinar quem é x e quem é y. Só que aí vem uma segunda equação, que o x e o y dessa segunda equação é o mesmo da primeira equação. E aí a gente tem esse sistema de equação. Aí na segunda equação, ó, equação 2, a gente tem o mesmo número subtraído pelo mesmo segundo número, o y. Então a gente tem o x menos o y. E essa subtração dá igual a 8, ou seja, os dois números que eu quero, a soma deles é 4 e a subtração é 8. Então, dá para eu determinar a solução desse sistema e existe uma única solução para esse sistema. E aí, como eu vou fazer isso? Observa, o método da adição, que é o que a gente vai resolver esse sistema agora, que eu vou explicar para vocês, diz o seguinte, a gente vai somar as duas equações, somar mesmo. E por que isso pode ser feito? Imagina, veja, a soma vai ser o seguinte, ó. Então, eu vou traçar um traço aqui, eu vou somar a primeira equação com a segunda. Observa, vou pegar a primeira x mais y, vou somar aqui, somo com x menos y igual a 4 mais 8. Então, vou fazer isso aí. Essa é a soma de equações. E observa o seguinte, ó. Esse y aqui é positivo, esse y é negativo. Então, ó, esse corta com esse. X mais x dá 2x igual a 4 mais 8 é 12. Então, só dividir por 2 em ambos os lados da equação. Aqui, quando eu divido por 2, aqui fica x. E o 12 dividido por 2 dá 6. Vocês conhecem fazendo o seguinte. Pega esse 2, que está multiplicando x, e passa para o outro lado dividindo. Então, fica x igual a 12 dividido por 2, que é 6. Então, a gente já descobriu quem é x, né? Só que é o seguinte. Eu quero que isso fique mais claro para vocês. Porque eu posso fazer essa soma. Então, vou voltar aqui. Eu quero que isso fique mais claro. Observe o seguinte. Eu vou só repetir, vou pegar a primeira equação e vou repetir aqui embaixo. Quero que vocês entendam isso. Ó, repetir aqui a segunda equação. Porque aqui, gente, eu não quero que vocês só decorem um método de resolver essa equação, não. Eu quero que vocês entendam por que resolve desse jeito. Porque isso é matemática. Matemática não é sair fazendo cálculo sem entender o que está fazendo, não. É raciocínio. Quero que vocês tentem entender por que esse método funciona. Raciocínio aí, prestem bem atenção, pausem o vídeo, tentem refazer. Prestem muita atenção aí, gente. Se estiver mexendo no celular aí, para de mexer no celular, preste atenção. Foca só no vídeo. Então vamos lá, repetir aqui, ó. Essa é a minha primeira equação, essa é a segunda equação. Repetir aqui a segunda equação.
Lembra o que eu falei lá na primeira aula? Eu posso fazer qualquer coisa de um lado da igualdade desde que eu faça do outro lado também. Então, se eu somar alguma coisa aqui no primeiro membro, eu tenho que somar no segundo também. Se eu subtraio no primeiro membro, tenho que subtrair no segundo também. É assim que funciona a equação. Então, olha só. Vou pegar nesse primeiro membro e vou somar uma coisa aqui, que vai me ajudar a sumir com uma incógnita. Eu vou pegar e somar com, vou colocar aqui de vermelho, vou somar com x, deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou somar com x mais y. Ok? Isso vai ser igual. Isso vai ser igual a 8. Ó, somei x mais y no primeiro membro da equação. O que é que eu disse para vocês? O que eu somar do primeiro membro, eu tenho que somar no segundo também, né? Senão eu vou estar alterando a equação. Vai estar errado. Então, se eu somei x mais y no primeiro membro, quem eu vou somar no segundo membro? E aí? Digam aí. Quem eu vou somar? Ó, se você falou x mais y também, está correto, né? Tenho que somar a mesma coisa que eu somei no primeiro membro. Só que preste atenção, gente. Presta bem atenção. Que x mais y, ó, x mais y é igual a 4, gente. Então, se eu somar com 4 aqui, eu não estou alterando em nada, né? Estou somando a mesma coisa, porque x mais y é igual a 4. Então, o que eu somei de um lado da equação, eu somei do outro lado também. Não alterei nada. Aí você pode perguntar, mas professor, por que somar x mais y aqui e 4 aqui? Justamente porque, ó, aqui eu tenho y negativo e aqui positivo, então eles vão se cancelar, gente. Ó, x mais x é 2x, então vai ficar 2x igual a 8 mais 4, que é 12. Imagina, se eu somo desse lado também x mais y, não vai adiantar em nada, né? O y se cancela com esse y aqui, só que do outro lado da igualdade tem x mais y também. Vai ficar x mais y mais 8. Então não adiantaria de nada. Então eu usar essa segunda equação aqui é justamente para isso, né? Então, eliminei y, ficou 2x igual a 12. E agora 2x igual a 12, né? Você pode ver como quiser, né? Pode pensar que o 2 está multiplicando e passa dividindo para o outro lado, ou você pode também ver o que eu estou dividindo em ambos os lados da equação por 2, que é a forma correta, né? É o que eu estou fazendo de fato. Olha o que eu estou fazendo aqui, gente. Tem essa equação, o que é que eu faço? Botar aqui azul. Vou dividir por 2 aqui. Por que eu divido por 2? Porque quando eu dividir por 2 aqui, esse 2 vai sumir, né? Vai ficar só o x. Porque 2 dividido por 2 é 1. E 1 vezes x é x. Só que se eu divido esse lado da equação por 2, eu tenho que dividir o outro lado por 2 também, gente. Por isso que quando a gente resolve aqui, ó, aqui, ó, divide, fica x, e aqui fica 12 dividido por 2, e você sempre vê assim, ó, o 2 está dividindo, o 2 está multiplicando e passa dividindo e sai repetindo isso, e não sabe nem por que você está fazendo isso. Eu quero que você entenda por que está multiplicando e passa dividindo, é porque eu estou dividindo 2 em ambos os lados da equação. Então aqui x fica igual a 6. Ok? X é igual a 6. Foi isso que eu fiz. E agora eu pego qualquer uma das duas equações e substituo esse valor, né? Ó, se, deixa eu botar aqui azul, cor da tinta azul. Ó, se x é igual a 6, então, né? Basta a gente... posso substituir aqui na primeira, né? Ó, a primeira equação diz que x mais y é igual a 4. No lugar de x eu vou colocar 6. Então fica 6 mais y
é igual a 4. Então, y é igual... E aí, o que é que eu faço? Ó, você tem duas maneiras de enxergar. Eu estou querendo que você entenda de fato, né? Esse 6 aqui, ó, passa para o outro lado mudando de sinal. Mas o que é que está acontecendo aqui? Como é que esse 6 some daqui? Eu vou subtrair 6, né? 6 menos 6 é 0. Quando eu subtraio 6 daquele lado lá da equação, do primeiro membro, eu tenho que subtrair do segundo também. E aí você pode usar, depois que você já entendeu isso, você pode pensar assim, ó, pego esse 6, passo para o outro lado mudando o sinal, fica 4 menos 6. Y é igual a menos 2. 4 menos 6 é menos 2, então esse é meu y. Solução de uma equação, de um sistema de equação, a gente vai representar assim, ó. Deixa eu botar aqui de preto. Nossa solução, ó, S de solução é igual, abre chaves, abre parênteses, bota primeiro o valor de x e depois bota o valor de y, 6 e menos 2. Ok? Então essa é a solução. Na próxima aula a gente faz outro exemplo e também usando o método da adição, só que é um exemplo que a gente tem que manipular a primeira equação para depois a gente cancelar uma das incógnitas. Espero aí que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, gente, vê com calma, tenta ver de novo, tenta entender, tenta refazer o exemplo. E se ainda assim você não entendeu, leva a sua dúvida para a sala de aula e me pergunta, e que eu vou fazer o possível para te ajudar a entender como resolve esse tipo de equação. Mas você tem que tentar entender, tem que se forçar a entender. Não adianta nada você assistiu a aula e pronto, chegou em casa, vai para o celular, vai assistir alguma coisa e nem pega no caderno. É importante pegar no caderno, é importante tentar refazer os exemplos que foi passado em sala de aula, para ir assim você ir desenvolvendo esse raciocínio lógico. E é isso. Então, no próximo vídeo a gente resolve outro sistema de equação. Até a próxima.